Na parte anterior, né, rapaziada, vimos que a Santa Dolores estava começando a sentir um pinico, né, digamos. Aí depois disso, já muda para o nosso Prota em outro local, dando aquela descansada. E logo depois a Dolores aparece e o Prota pergunta se tem algo de errado. Ela já vai até o Prota agradecendo, né, porque graças a ele eles foram capazes de tratar de todas as casualidades. Mas é claro, nosso Prota muito humilde e só fala: eu apenas fiz o que tinha que ser feito. Ela então, fechando os punhos, começa a dizer: uma pessoa forte como você deveria nascer com poder divino. Pra ser franca, eu tive sorte de nascer com poder divino, mas o meu corpo e mente e fé não são tão fortes. Por que Deus escolheu uma pessoa fraca como eu pra ser a santa? Tem tantas outras pessoas que possuem uma fé forte e não nasceram com poder divino. Por que Deus me deu esse título excessivo de santa? O Prota, o fato que você está sentindo essa angústia e culpa é a razão por trás dele ter te escolhido. O que o mundo precisa é de uma luz que brilha nos lugares mais profundos e escuros. Aí, ao escutar essas belas palavras do nosso Protinha, já escorreu aquela lágrima nos olhos dela, né? Ela começou a dar aquela chorada enquanto fala: eu me tornarei uma pessoa capaz de dizer essas coisas. E o Prota: você vai. O resultado de todo o clero da família Covard se unindo e orando em uma área foi que todos os processos envolvidos na criação da água benta foram bem sucedidos. Uma essência divina que é capaz de purificar toda a infecção nos esgotos com uma única gota. 3 gotas de água benta concentrada foram criados, incluindo reservas. O nome dado a ela foi Planie de la Verge, Lágrima da Santa. Completando, ela dá aquela orada, liberando um monte de poder divino, concentrando apenas nessas garrafinhas aí. Depois disso, o cavaleiro já veio pegar água santa, né? Obrigado pelo seu trabalho duro, Santa. Vamos ter certeza de estocar isso de forma segura. Depois disso, então, a Santa foi até o seu pai dizendo que tem algo a relatar sobre a morte vermelha. O pai já foi pegando o ombro dela dizendo: você fez uma grande oferenda dessa vez. Como esperado da minha filha, esse era o cardeal da igreja Luna Humbert Lukovadis. O Humbert Lukovadis a fala: certo, diga-me o que aconteceu. Ela fala: primeiro planejamos usar a lágrima da santa que criamos para purificar toda a água que estava fluindo na Santa Meca. Ele: você encontrou a origem da infecção? A santa: sim, começou com um poço não registrado nas favelas. As crianças disseram que havia um espírito que amaldiçoou o poço. O poço estava muito infectado e encontramos a garrafa de vidro utilizada pelo criminoso para espalhar a infecção. Depois de investigarmos a área, encontramos um objeto suspeito. O Humbert, surpreso, já pergunta onde foi que ela encontrou isso e ela fala que estava no poço. Os emblemas dos clãs Leviatã e Bourgeois, eles realmente se dão bem. Como foi que criaram um vírus artificial, liberando o poderzinho? Como esses viciados em veneno se atrevem a insultar o divino? Declare agora uma guerra santa. E além disso, aquele rapaz que se chama de caçador, ele é suspeito. Capture ele imediatamente e faz ele confessar de tudo. Mas aí a santazinha já grita que ele é inocente, deixando o pai sem entender nada. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala: ele é alguém que deu o melhor de si para tratar os infectados. O motivo de não termos tido casualidades foi por causa dele. Não tem como ele ser alguém maligno. Ele nessa hora então já fala: entendi. Ela já fica sem entender nada e ele continua: para minha filha que nunca foi contra mim está dizendo isso, eu vou interrogá-lo pessoalmente. Ele já joga o poder lá acima, clareando toda a cidade, e ele continuava dizendo: filha, é inútil mesmo que vá contra mim. Eu já enviei os paladinos atrás dele. Os paladinos invadem a casa do nosso Protinho chamando por ele, mas eles não encontraram nada. E logo depois já vê um homem a toda velocidade: cardeal, algo ruim aconteceu. Ele: se acalme, o que tem de errado? Acontece que uma das lágrimas da santa desapareceu. A Dolores nessa hora parece ter entendido tudo. Não me diga que o motivo de ter vindo aqui. E enquanto isso, nosso Protinha tava lá bem feliz. Muito obrigado por isso. Ele que tava lá em cima não está mais, vazou. Tendo um flashback com a Ayn na frente dos Cerberus. Várias pessoas estavam tentando proteger ela, com os Cerberus indo pra cima dela. Ela acaba caindo de um penhasco. Ela perdeu a consciência, mas ao recuperar, estava na frente de uns caras do Império. Depois disso, ela foi forçada a lutar, agarra a perninha, joga pra lá, cuspe sangue. E os mascarados assistindo apenas estavam rindo. Ela chora, lembrando de toda a sua família e tribo. Então mostra que ela foi crescendo como escrava. Quando ela havia desistido de tudo, ela só levanta e vê uma poção ali do lado. E quem estava na frente dela era o nosso mano Vicker, que fala Hatuf, que significa vá, né, rapaziada? Ela então já abre os seus olhos chorando e ela estava deitada no colo da mãe, que fala: minha filha, você estava tendo um pesadelo? Você continua buscando pelo Vicker em seus sonhos. Mãe, a dor tá
tá ficando pior. Meu peito dói e meu corpo está queimando. Parece que meu coração vai explodir. Eu estou com a morte vermelha. É tão doloroso que eu me arrependo de ter nascido. A mãe, né, já com a mão no peito dela, fala: minha criança, há muito tempo atrás, seu pai e eu colocamos uma pequena semente no chão. Seu pai plantou a semente e a sua mãe regou todos os dias. Não muito depois, a semente cresceu. Depois de meses, ela se tornou uma flor bela e saudável. Depois de cortarmos as flores, extraímos o seu extrato e queimá-lo. Ficamos drogados e nos divertimos muito. Foi assim que você nasceu. Como seu pai cometeu um grande pecado, ele foi executado pelo seu avô. E ela continua falando: você não sabe o que a vida vai jogar em cima de você. Você precisa apenas vivê-la. Só espera um pouco. Eu sei que o Vic vai voltar com uma forma de tratar a infecção. Mas ela continua: você não precisa me confortar. Ele não vai voltar. Mas nessa mesma hora, alguém já grita: ele voltou! O Vic tá de volta! Nessa hora, a matriarca já fala: você viu, minha filha? Eu te disse, nem terminou a frase, aí já tava metendo um pé, fi. Ela: ué, mas você não disse que tava com a morte vermelha? Ela já tava lá correndo a toda velocidade nos pensamentos. Vic, para ser honesto, eu estava com medo, mas você me mostrou como superar os meus medos. Foi assim que eu consegui me levantar mais uma vez. Ela já empurra todo mundo pro lado e já parte diretamente pra cima do moleque, abraçando ele, fi. O Prota só tava: uai, se eu não tivesse usado mana aqui, minhas costas estarão quebradas. Você não tava doente? Mas ela só fala que desde que nosso Prota chegou, seu corpo ficou mais leve. Ela já fala: Vicky, seja bem-vinda de volta. E o nosso Protinha, né? É bom tá de volta. Depois disso, nosso Protinha foi diretamente até onde a Eru estava, só tirando o negócio ali do saco. Ela já foi sendo curada. E o Prota já pergunta para a Ayn: quantos pacientes nós temos? E ela diz que a área da Eru por volta de 30. E o Prota então pergunta: e quanto às outras tribos? Ela fala: a situação tá bem ruim. As outras tribos estão à beira da aniquilação. O Prota: então deve ser por volta de 100 mil, não é? Peça para as outras tribos juntarem os doentes. Aí ela já em choque, né? As outras tribos? Você tem uma quantidade de cura tão grande assim? O Prota só fala: deixa com o pai. Vamos usar essa chance pra fazer as outras tribos ficarem devendo uma. E ao mesmo tempo, né? Todo mundo tava: até as outras tribos? O Vic é realmente incrível. O Prota também acrescenta: e o monstro do pântano? O seu nome era K, certo? Eu matei ele no caminho de volta, então peguem ele como comida. E todo mundo: incrível! Ele é tão incrível que é injusto se comparar. O nosso Protinha novamente: não temos tempo. Peçam para as outras tribos se reunirem na área do rio. Depois disso já muda para o rio com várias tribos ali reunidos. E o nosso Prota já vira garrafa jogando tudo. E o rio começou a brilhar, meu irmão. Foi até o fim. E o Prota já fala: tudo que vocês precisam fazer é beber essa água. Todos eles ali então já foram fazendo isso. E todo mundo ali estava se recuperando. Enquanto eles estavam bem felizes, o Prota já fala: a purificação está se espalhando pelo rio, então a bactéria deve desaparecer em breve. Ao mesmo tempo, a matriarca já fala pro Prota que vai colocar ele na posição de xamã da tribo. E antes do Prota poder recusar, já aparece um maluco pisando, quebrando tudo. Era esse maluco gigante que já grita: pessoas da Floresta Profunda, me respondam, qual o nome do herói que purificou a floresta? Aí todo mundo já pisando no chão: Vicky! A outra já: qual o nome daquele que salvou as nossas famílias? Vicky! Qual o nome daquele que trouxe esperança para o futuro da floresta? Vicky! 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 Depois dessa, a rapaziada fica sem força. Enquanto isso, o Prota pensava: o pecado cometido pelo clã Veneno Mortal acabou se tornando uma situação favorável para mim. O clã Baskerville que subjugou a montanha Le Rouge Lenoir, assim como seus inimigos naturais, os nativos da montanha. Se eu conseguir conquistá-los, não vai ser impossível enfrentar todo o clã Baskerville. Posso usar essa chance para causar uma grande perda ao Hugo. A líder já fala: um festival vai começar hoje, preparem-se para um grande festival. Mas o Prota já fala: antes disso, tem outra coisa que eu preciso fazer. Por acaso não precisamos encontrar aquele que espalhou veneno pela floresta? O causador de tudo isso tava lá pensando: já se passou muito tempo, eu acho que agora todos estão infectados. Não era pra eu ter feito um acordo com esses imperialistas malditos. É tudo culpa daquele pirralho. Quando todos eles estiverem em desespero, eu vou curar eles com um antídoto. Assim, toda a tribo vai me respeitar. Eu sabia que infectar Ryu seria uma boa ideia. Afinal, ninguém imaginaria que eu infectaria minha própria neta. O meu plano é perfeito.
O que está acontecendo? Não. Como todos estão bem? Eu tenho certeza de que antes de começarmos o rito ancestral, todos estavam com dificuldades para respirar. Eu também. O que diabo está acontecendo? Sem chance, é impossível. Ele corre vendo a água limpa. Como os peixes estão vivos? O rio foi purificado. Não. A água está ainda mais limpa do que antes. Como que isso aconteceu? E o Protassol fala: o rio tá bem limpa, não é, xamã? E ele já vira assustado. Você, seu imperialista do caralho. Na mente, esse peste, quando ele... E nessa mesma hora, ele já vê um monte de pessoas ali reunidas. E nosso protinha tava lá pensando: aquele que espalhou a morte vermelha na floresta, como esperado, foi você, Aelman. Antes do meu regresso, havia uma história sobre um velho que morava na floresta e seus terríveis pecados. Era uma história terrível sobre um homem que espalhou uma infecção pela sua tribo porque desejava se tornar o herói da vila. Mas ele não conseguiu curar o seu povo e todos acabaram morrendo. Então era você, Aelman. E ao mesmo tempo, a Ruma tava lá pensando, né? Espera, sem chance, não tem como ele saber. Todos vieram cumprimentar esse velho xamã. Em seguida, a líder já aparece, né? E fala: ô, Aelman, você já finalizou a cerimônia? Ele: é claro, a infecção vai desaparecer em breve. A líder: eu ouvi no Império que uma guerra entre os clãs foi declarada por conta da morte vermelha, porque a infecção parece ter sido criada e espalhada artificialmente. Mas não é estranho? Entre o clã imperial e a floresta, eu não vejo uma conexão ou motivo para a infecção ter chegado até aqui. E isso eu não sei de nada disso. Eu vim aqui depois de performar o rito pelo bem da recuperação da tribo. Ela então já pergunta: então por que você veio até aqui e não até a vila? Vikir, como você disse, o Aelman realmente veio até a área do rio. Vikir, vamos ver se aquilo que você disse depois disso é realmente verdade. E ao mesmo tempo, o Aelman tava lá perguntando do que é que ela está falando. As palavras anteriores do Vikir: o Aelman quer usar esse incidente para se tornar o herói da tribo. Então com certeza ele vai ter isso em mãos, a cura da morte vermelha. A líder já fala, né? Aelman, eu quero ver o que você tem nos seus bolsos. Com mais um flashback, o Vikir pergunta a Aen sobre o nascimento do Aelman. E nessa imagem aqui, rapaziada, pelo amor de Deus, ó a cara da Aen que mudou pra cacete e aumentou do nada, cê sabe do que eu tô falando, né? Ela então fala: ele não é um nativo, seu lugar de nascimento não foi revelado, mas há muito tempo ele era o escravo do xamã e ficou por aqui. Porém, um dia ele matou o xamã que estava planejando um golpe de estado e roubou suas magias. Graças a ele ter impedido isso, ele foi promovido ao xamã da tribo. Depois disso, para se adaptar a nós, ele começou a fazer de tudo, incluindo limpar xixi e cocô, até capinar terrenos. Ele ficou responsável pelos trabalhos menos buscados da tribo. Ele também foi usado como isca, porém, ele era conhecido como um membro da nossa tribo quando seu cabelo ficou grisalho e começou a se tornar um idoso. O Prota na mente: então ele quis todos os privilégios que não teve quando era mais novo. Então ele quer passar por cima da autoridade da matriarca e tentou pegar a floresta toda pra ele. E ao mesmo tempo, a líder já tava lá: o que você tá fazendo, Aelman? Me mostra o que tem na sua bolsa agora. Ele, nessa hora, todo nervosinho, já foi tirando alguma coisa dizendo: essa é uma flor que eu guardei pra comer depois da cerimônia. E então, do nada, o maluco meteu um anjo atrapalhado e jogou o bagulho no rio, deixando ir embora. E ele já: meu Deus, como sou desastrado, sem querer deixei cair no rio. Mas aí a matriarca, só com a mão na cara, já fala: você estava certo de novo. Nunca pensei que ele iria jogar no rio. Vikir, é como você falou. O Vikir acrescenta: porém, não podemos mais revelar que ele estava com antídoto como planejado. O Aelman: acha mesmo que eu tinha um antídoto? Acha mesmo que foi eu quem espalhou essa praga na floresta? Matriarca, puna esse safado. Ele está me acusando e ferindo a minha honra como xamã. E a matriarca, né, já fala: realmente, não tem como acusar alguém sem evidências. E já que falou que era inocente, vou te ajudar a proteger sua honra e orgulho. Ele já tava lá pensando, né, todo feliz. Mesmo que ela seja matriarca, sem evidências ela não pode me punir, o xamã. Mas aí ela completa: eu ordeno que ocorra uma Iliada. E nessa hora já fica surpreso, né? Uma Iliada. Iliada: quando os conflitos de opinião não podem ser resolvidos, os Balak ficam do lado do vencedor da Iliada, pois o perdedor é considerado incompetente. O neto já vem: vovô, você sempre disse que a tradição é algo importante. A Iliada é a tradição dos Balak. Por favor, nos mostre como é proteger nossas tradições. Ele nessa hora já percebe que todo mundo tá contra ele. Ele então já grita: muito bem, vai ser daqui a 4 dias na noite de lua cheia. Eu oficialmente peço Iliada. Mas aí o Prota só vai em direção dele: 4 dias é o carelho. Tenho certeza que quem recebe a Iliada é quem escolhe o dia. Se quer mesmo seguir as tradições, então pense bem. Na mente, sendo sincero, evidenciar e mostrar não valem de nada, Aelman. Te encurralar e fazer você pedir por uma Iliada, ela tudo parte do meu plano. Ele então fala: Aelman, vamos fazer isso agora. Depois disso, um monte de pessoas tava reunido e a líder já fala: o Iliada vai começar agora. O Iliada vai
ser limitado ao círculo feito pelos guerreiros. Guerreiros, executem aquele que tentar fugir. Atrás de mim está a montanha dos guerreiros, onde nossos ancestrais estão enterrados. Eles estão nos assistindo. Não seja indecente perante eles. Nossos ancestrais vão decidir quem é o certo ou errado pelo vitorioso. Como guerreiros Balak, se provem os vencedores. Todo mundo ali estava torcendo pelo Vic. E o Ahriman nessa hora, esses desgraçados, ninguém tá do meu lado. Bom, eles vão parar de falar o nome dele quando eu vencer, já que armas não são as únicas coisas que podemos usar na Ilíada. Ele já avisa pros esqueletos ficarem de olho nos seus pontos cegos e o avisarem se por acaso virem um Vic. Ele tava lá pensando, é impossível você ganhar de mim estando com os Balak por apenas 2 anos, contra mim que gastou 7 anos nas partes profundas da floresta. Não tem como você saber mais da floresta do que eu. Enquanto o Prota já tava lá atrás, né? Apareça e eu vou acertar sua cabeça na hora. O Prota tava usando passos silenciosos. É a habilidade que ele ganhou quando matou o mestre do pântano. É uma habilidade que permite você chegar nos pontos cegos de surpresa. E o Prota gosta dela porque tira todo o som dos seus movimentos. É bem útil para assassinato. Ahriman, parece que você não tinha o título de xamã por nada. Vendo como você consegue usar mortos-vivos, você deve ter vindo dos Rococo, uma tribo de xamãs. Bom, mas isso não muda nada. Ele já desce ali enquanto o maluco não escuta nada. Ele já destrói todos os esqueletos enquanto ele tava lá, ó. Aquele moleque tá com medo. Então deve ser por isso que não tá se movendo. Quando eu nem consegui ouvir os passos deles nas folhas secas, ele já cai mortinho e o Prota já foi guardando a sua Beelzebub. E em seguida aí já vem até ele todo feliz. Enquanto isso, os caras tava surpresos porque a vitória foi decidida em um segundo. E enquanto todo mundo tava distraído ali, o Ahriman já estava tremendo, parecendo se mexer. Nos pensamentos, tá doendo? É como se meu machucado estivesse ardendo. Eu não quero morrer. Para sobreviver com os Balak, eu escondi o meu passado pífio. É injusto morrer assim, porque eu não posso ter as coisas que ele tem. Não vou te perdoar. Esse desgraçado que tirou tudo que deveria ser meu. Esses Balak desgraçado que me menosprezaram desde cedo. A tribo Rococo que me abandonou. Todos eles. O Vic já pergunta pro Ahriman que tal ele acabar com isso com as suas próprias mãos, mas ele fala não. O Vic continua, mas se deixar ele assim, ele vai continuar sofrendo. Mas o Ahriman bem pé da vida, eu quase perdi a Eru por causa da morte vermelha. Mesmo que seja o meu avô, eu não vou perdoar ele. O correto é que um covarde como ele sofra com dor. Não vale a pena acabar com seu sofrimento. E ao mesmo tempo, Ahriman já tinha desenhado alguma coisa no chão. E lá no túmulo dos ancestrais, os caixão já foi se abrindo, fi. Já começou a tremer e uma aura começou a sair dali. E com isso todo mundo já ficou sem entender nada com essa energia assustadora vindo da cova. E em seguida então o Ahriman já fica surpreso porque o seu avô estava se levantando. O Prota nessa hora já vira, né? Nem ferrando. Eu tinha certeza que tinha esfaqueado o pulmão dele. E ao mesmo tempo os Balak perguntava como que ele ousou mexer na cova dos guerreiros. Por acaso ele não tem medo dos ancestrais? Mas aí o maluco que já tá transformado só fala ancestrais. Devo ter medo da ira deles? O Prota nessa hora já parte pra cima dele com tudo. Precisamos matar ele agora. Mas nessa mesma hora já vem algo a toda velocidade interrompendo nosso Protinha. Havia sido uma flecha e o Prota já fala, eu agi tarde demais. A flecha havia vindo lá de cima e o Ahriman dizia, vocês falaram que os ancestrais vão julgar quem está certo ou errado, não é? A partir de agora tá na hora do julgamento dos ancestrais. O Prota já na mente e pensar que ele usou magia de ressurreição em um ancestral Balak. Não tem como isso ser obra de um xamã como Ahriman. Ele também se tornou morto-vivo. E o Ahriman continua invocando, né? Você acha mesmo que eu seria um xamã vivendo entre os Balak sem nenhum preparativo? É muito cedo pra vocês se surpreenderem, seus merdas. Não tem só uma tumba na montanha dos guerreiros. Ele já metendo um pé fala pra eles darem o seu melhor lutando contra os ancestrais. E o Ahriman que tenta atirar nele já leva uma flechada na sua flecha que a quebra. E foi novamente aquela desgramada de antes. E nessa mesma hora ela já leva uma flechada na cabeça. Foi a líder. Ela fala, as pessoas em sua frente são apenas mascotes de Ahriman. Podemos demonstrar nossos respeitos pelos ancestrais quando os enviarmos de volta. Priorizem a sua sobrevivência. Eles começaram uma luta que os ancestrais estavam passando vapo vapo. Enquanto uma tava indo atrás de uma Balak, ela já levou só uma na cabeça, explodindo a cabecinha. E mostra que vários outros já tomaram só uma também. E enquanto isso, nosso Protinha tava lá. Uma flecha por cavaleiro da noite. Ela está matando cavaleiros que estão no mesmo nível de um graduado de alto nível. Essa é a raposa noturna Aquila. O rumor que ela protegia a floresta inteira contra o Império não era brincadeira. Em seguida então ele já fala, se a matriarca estiver aqui, então não vamos ter problemas. Me siga aí. Vamos atrás do Ahriman. O Ahriman tava lá fugindo, né? Vocês vão se arrepender de terem me jogado fora, seus malditos
malditos Balak. E logo depois ele já pede pra um dos seus esqueletos cuidar de alguma coisa pra ele. Ele já tava lá pensando, mesmo que tenha ressuscitado os ancestrais, enquanto Aquila estiver por aqui, não posso ser descuidado. Ela é um gênio, assim como a pessoa mais forte de toda a história da vila. Um gênio, né? Mesmo que ela seja um gênio, não vai conseguir lidar com o que está prestes a acontecer. Depois disso já muda para o Vic Aen, que encontrou ele. Ele estava no meio de um ritual. O prota já se pergunta por que ele veio até aqui, por que realizar um encantamento em um lugar assim. Mas a Aen, que é mais esperta, já foi preparando a sua flecha. Eu não sei, mas eu tenho certeza de que não podemos permitir que ele continue. Eu vou matar o Airuman agora mesmo. Ela dispara a flecha atrás dele e nessa mesma hora ele já lança um sorriso. Acabou. E então uma monja está lá de baixo segurando a flecha, deixando ele sem entender nada. O Airuman tava lá. Eu consegui, invoquei com sucesso. Como as lendas dizem, ele descansa sozinho nas profundezas da floresta. Eu fui o único que te notei. A lenda, o arqueiro divino Adonai. Novamente, né? Os dois já ficaram em choque. Esse aqui é o Adonai, o lendário arqueiro dos Balak. O maluco já aponta o arco sem flecha e dá aquela disparada de aura que o prota bloqueia refletindo, mas estava morto forte. E ele já pensa, uma flecha criada com aura, consegui refletir, mas causa muito dano. E em seguida ele já percebe que a Rum havia sido atingida ali. Ela dizia que a sua perna parecia estar queimando e com isso o prota já pensa, veneno? Foi por entrar em contato com a flecha do Adonai? Então a lenda sobre ele ter lutado contra aquele monstro era real. O arqueiro que ele está usando foi feita de partes da Madame de 8 Pernas. Ele já mete vários outros tiros que o prota continua desviando, pegando em toda a floresta e já mostra que o maluco tava construindo um canalzinho ali em volta do Victor. E nessa hora já preocupada já dispara o prota, não proteger ela e então ir embora. E antes mesmo do nosso prota responder, o maluco já fala, seus vermes malditos, vocês acham mesmo que vou deixar algum de vocês viver? Adonai, por favor, mate todos. O maluco já foi largando aquela disparada que estava prestes a meter uma na cara dos malucos, mas aí já apareceu a lenda segurando a flecha como se fosse nada. O Airuman já fica em choque ali e ela com a flecha na mão já foi apertando, dissolvendo ela. E ela já manda, Airuman, por que a gente não resolve isso no diálogo? Ela em seguida fala que veio aqui porque sentiu uma aura poderosa. Que sorte que ela veio. E nessa hora já avisa pra mãe que a flecha estava envenenada, então ela precisa ser tratada agora mesmo. Nessa hora então, ela só foi dando uma apertada na mão, tirando o sangue, e com isso o prota já pensa. Ela explodiu a aura dentro de si mesma para refletir o veneno e limpar o sangue, e pensar que existia alguém capaz de fazer isso. Ela já direciona sua atenção pra Airuman e ele já fala, já que as coisas ficaram assim, é tudo culpa de vocês por me impressionarem tanto. Mas aí ela só fala, né, eu não me importo sobre a sua traição, me responda apenas uma coisa, essa pessoa é realmente o arqueiro divino, Sr. Adonai? Ele, sim, é o lendário Adonai, alguém que você nunca deveria ir contra. Ela então já lança um sorriso, entendo. Vic, você fez um bom trabalho, mas agora você pode ficar pra trás. Senhor Adonai, é uma honra mesmo que seja dessa forma. Vamos ver quem é o melhor guerreiro. Ela já corre para os lados disparando 4 flechas de uma vez, mas o Adonai desvia facilmente e já pega a sua disparando em cima dela também, mas ela também deu aquela desviada. Eles então continuam com o embate, destruindo toda a floresta. Indo embora, o prota pensava, é uma batalha entre pessoas que possuem a aura de um mestre. Nunca pensei que ia presenciar uma cena tão rara. Enquanto isso, o Airuman, que já estava longe, usava seu olho mágico para respirar. E ele fala, como esperado da raposa da noite Aquila, lutar agora pode não ser uma tarefa tão difícil, mas você não pode derrotá-lo. Ele já está morto e pode usar sua aura sem limitações. Você sabe sobre a força de uma flecha sem limites, não é? Enquanto isso, Aquila tava lá lutando pensando, força, poder e mobilidade. Um arqueiro perfeito, mas falta algo muito importante. Os dois já disparam flechas que se encontram, dão aquela explodida, e no meio de toda essa fumaça, ela já sai metendo um soco que o maluco desvia também, já tava com uma espada de aura metendo nela, cortando tudo, fi. E então ela já puxa sua faquinha, jogando na mão dele, desarmando ele, e então já mete o chute na perna dele. E após perder o equilíbrio, ela já mete só uma no maluco que sobe até o céu. Ela arrancou um pedaço da cara do menino. Ela já havia percebido que ele não estava lutando com tudo. Será que é por não querer ferir os seus descendentes? Preparando a flecha, de todo modo, tudo que eu posso fazer por você é te livrar desse estado deplorável. Ela já lança mais uma flecha no maluco, que quando estava prestes a atingir, o maluco já segura. Uma aura escura estava envolvendo ele todo e o Airuman dizia, e pensar que ele rejeitaria o feitiço de necromancia. Lendas realmente são diferentes. Eu não tolero coisas que são feitas pela metade, Sr. Adonai. Você precisa lutar
dispara com tudo que tem, até que tudo aquilo que esteja me ameaçando morra. O bicho tava soltando uns gritos danados, e depois dessa transformação, a líder já fala: não se pode mais dizer que esse é o Adonai. Em seguida então, já foi chegando 3 monstros no local, e o Aehuma vendo: esses são os monstros de ranquear que vivem na floresta, eles estão aqui por causa do tumulto? Então voltando para ele, de repente, simplesmente assim, ele já matou os 3 em um piscar de olhos, fi. E a Aquila nessa hora já fica em choque, né? Eu não consegui ver nem a flecha. O Aehuma nessa hora já tava gargalhando: hahaha, esse é o poder do Adonai. E pensar que ele matou todos os monstros com um golpe. E logo depois o Adonai já foi atirando na mulher, desviando. E ela, que sabe que o veneno da madame que se espalha no seu corpo faz ela ficar mais fraca, pensa que tem que acabar com isso muito rápido. Ela já prepara 2 flechas disparando, ela acaba errando uma, e o outro maluco simplesmente para facilmente com o dedo, meu irmão. Mas nessa hora ela já lança aquele sorriso e a sua flecha volta diretamente pra garganta do maluco. Ela então já fala: é a minha habilidade única que eu criei depois de ouvir sobre sua luta contra os cavaleiros imperiais. Não sei se ela não esperava por isso, mas o bicho simplesmente arrancou a flecha do pescoço, deixando ela em choque. E o Aehuma já ri da cara dela, né? Ô Aquila, não importa o quão forte você seja, nunca lutou contra um cadáver antes? O Sr. Adonai já está morto, ele não vai ser derrotado por uma simples flecha em sua garganta. A luta continuou enquanto a Aen tava lá em cima, sozinha. Ela já fala: Vicky, por favor, resolva isso. O Vicky havia falado: se esconda aqui, Aen. A partir de agora, eu vou parar a habilidade de necromancia e matar o Aehuma. Ele tava lá pensando: a Aehuma teme muito a Aquila, então é provável que ele esteja se escondendo atrás do Adonai para lutar contra Aquila. Ele então já vira o olho e percebe a presença do Aehuma, e ele já parte ali pra cima com tudo, fi. Eu vou matá-lo em um único golpe. E quando ele tava chegando perto, já veio aquela ancestral metendo uma que ele desvia, né? O Aehuma já tava lá: é você de novo, criança do caramba. Já apareceu vários outros ele: eu previ que alguém viria atrás de mim. Eu sabia, então já invoquei meus cavaleiros da morte. Eles são habilidosos o suficiente para serem sepultados na tumba dos guerreiros. Os 3 já foram partindo pra cima do nosso protinha, e enquanto isso, a líder tava passando um perrengue. O Aehuma vendo que ela levou uma flecha ali: haha, você finalmente cedeu. Em breve você vai morrer e eu vou governar essa floresta. Essa vai ser a minha recompensa pelo tratamento injusto que eu recebi toda a minha vida. Primeiro vou matar todos os membros do clã que me subestimaram. E nessa mesma hora o nosso protinha, que já tava com a aura de cão, já fala: isso vai ser problemático. Ele já acaba facilmente com os caras usando a cesta presa de Baskerville, ao mesmo tempo que ele fala: as pessoas dessa floresta vão se tornar os meus aliados. O Aehuma, em choque, já pensa: é impossível derrotar esses cavaleiros da morte que são igual a de um alto nível. Então essa criança é mais forte do que um guerreiro graduado de alto nível. E ao mesmo tempo o prota já fala: terminou de sonhar acordado, Aehuma? Ele nessa hora já em choque, já pede a ajuda do Adonai. O Adonai já foi preparando o ataque, mas nessa hora ele já levou um chute, e ao disparar a flecha não acerta no nosso protinha. Ele já fala: de novo, Adonai. E em um piscar de olhos o prota já cortou seu braço, ele só percebeu logo depois, e já cortou a cabeça, que ele percebeu logo depois. O prota cortou a sua cabeça em menos de um segundo, deixando ele sem entender nada, fi.